Salve, salve, meus amigos! Tudo bem com vocês? Sejam aí todos muito bem-vindos ao nosso canal do mano aqui, do parceiraço DJ Cartoleiro. Vídeo de dicas para a rodada de número 8 do Cartola FC. E aí, qual foi a sua pontuação na rodada 7? Mitou, zicou? Deixa nos comentários aqui, porque o time do DJ mitou mais uma vez, né? Fez aí 95,41. Essa foi a pontuação do DJ na rodada 7 do campeonato. Chegamos aí a 554,97 e 134,30 de patrimônio, tá? Uma pontuação muito bacana, né? Temos que manter essa regularidade. Ainda temos muitas e muitas rodadas pela frente, mas a pontuação foi top. Ó, já chega dando like, compartilhando os nossos vídeos, que isso aí ajuda demais no crescimento do canal. Então dê essa moral pro DJ, mexe o dedo no like, compartilhe os vídeos aí, para eu estar sempre aqui disponibilizando vídeos e ajudando vocês a mitarem nas suas rodadas e nas suas respectivas ligas. Valeu? Meus amigos, tá aqui o meu Instagram. É aqui que eu posto o meu time final, né? O time valorização, que inclusive deu uma baita de uma valorizada. Meu Deus do céu. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui rapidamente as pontuações dos nossos times. Esse aqui é o time aberto. Esse que eu escalo toda a rodada com vocês. Fizemos aí 95,41. Essa foi a pontuação da rodada 7. Chegando numa pontuação total de 554,97. Agora, você que não faz parte do plano de sócio, tá dando muito mole. Se liga aqui nessa pontuação. 120,21 foi a pontuação na rodada 7 do time que só os sócios VIP do DJ têm acesso exclusivo. Valeu? Quase 630 no total, no geral. Então a gente está muito bem com o time dos sócios, liderando algumas ligas, outras segundo, terceiro, top 10, estamos ali variando. Quinto lugar, terceiro lugar, quarto lugar, primeiro lugar. Então, estamos com a pontuação muito maneira e a rodada 7 foi aquela super mitada. Então, ó, não marque bobeira. Clique no link agora que está na descrição do vídeo e venha fazer parte do nosso plano de sócio VIP DJ junto com meu parceiro Catazinho, para você tirar essa onda e curtir as suas ligas. Valeu? Rapaziada, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Montar um time esboço, né? Já pensando na rodada 8, como a gente está imaginando, quais peças disponíveis, o que a gente pode fazer diferente para tentar ajudar vocês a mitarem nas suas ligas, né? Tirarem aquela onda maneira e continuar nesse ritmo de pontuação aí, de 90 para cima. Valeu? Então vamos ao que interessa. Vamos clicar aqui no campinho e vamos já vender o nosso time para a rodada de número 8, né? Vamos vender esse time aqui e vamos escalar um time maneiro para vocês para a rodada. Espera aí, vamos vender. Deixa eu pegar o mouse, porque mexer aqui no notebook dá mais trabalho. Então aqui, ó. Vamos começar pelo goleiro? Lembrando, mais uma vez eu falo que é um time esboço, tá, gente? É um time rascunho, né? Existem campeonatos acontecendo nessa semana, Libertadores, Sul-Americano, então muitos times envolvidos nesse campeonato e não sabemos de fato o que vai acontecer para a rodada 8. Quais jogadores que vão ser poupados, quais jogadores que vão jogar. Então vamos tentar mesclar um time aqui maneiro para a gente já ter uma noção de como vai ficar o nosso time para a rodada 8, beleza? Ó, goleiros para a rodada. Ó, lembrando que a gente tem 134,30. Não é uma cartoleta maneira, mas dá para montar um time bem interessante. Agora, você já está na casa dos 150, 140 e poucas cartoletas, já dá para começar a olhar para os jogadores que custam um pouquinho caro. Mesclar um time, tá? Vou continuar com a estratégia que vem dando certo. Vou tentar fazer uma defesa bem baratinha, né? Com jogadores que têm condições de pontuar, trazer pontuação para a gente na rodada, beleza? Então vamos começar pelos goleiros, ó. Goleiros para quem tem bastante cartoleta. O Everson do Atlético Mineiro, eu acho que é uma opção boa aqui. É um goleiro que não está negativando, vem conquistando boas pontuações, né?
fez 11 pontos na última rodada e vai jogar em casa agora contra um Fluminense. O Fluminense é um time que cede pontuação para goleiro, então o Everson pode ser uma opção interessante. O Everton do Palmeiras também, clássico Palmeiras e São Paulo, é um time que com certeza vai fazer o Everton trabalhar e olha os scouts do Everton, tá? Então é um goleiro que vem imitando todas as rodadas, então é uma opção interessante. Rossi contra um Bahia, o Rossi tirou muita onda na rodada 7, simplesmente 15,40. O Flamengo perdeu para o Cruzeiro, mas foi um jogo muito bacana, onde o Rossi e o Cássio trabalhou, mas o Rossi trabalhou mais, que fez 15,40, foi a pontuação dele. Agora o Bahia vai visitar o Flamengo em casa, sabe que o Flamengo jogando no Maracanã é um time muito difícil de ser batido e principalmente levar gols, né? Então tem uma defesa que costuma jogar bem, né? E não levar gols nos seus jogos. Leva pouquíssimos gols o Flamengo jogando em casa. Então o Rossi é um goleiro que precisa de 11,34, né? É perigoso colocar ele, mas está numa fase muito interessante, né? Pensando no possível SG contra o Bahia, talvez seja uma opção interessante, ó. O John também, que precisa de pouquinho, vai jogar em casa agora contra o Inter, né? O John também é um goleiro que tem potencial, muito potencial, inclusive, e não negativou ainda. E pode ser uma opção interessante. O Botafogo precisa virar a chave nesse campeonato, né? Não está desempenhando bom papel. Vai receber agora o Internacional, um dos times fortíssimos aí do campeonato. E o John com certeza vai imitar aí, vai trabalhar, porque o Internacional tem jogadores que cedem pontuação para goleiro, beleza? Temos muitas opções para goleiros nessa rodada, beleza? O Cássio jogando fora de casa contra o Sport ainda não desempenhou um bom papel ainda, né? Tá na zona de rebaixamento, perdeu para o Fluminense na última rodada, e o Cássio fez 5,97 na última rodada, né? Pode ser uma opção interessante aí. Mas que eu posso estar indicando para vocês, o Lucas Arcanjo contra um Vasco, que também não vem desempenhando bom papel, até jogou bem, né? Fez um jogo interessante contra o Palmeiras, né? O mando de campo foi do Vasco, porém foi um campo misto, né? Digamos assim, um campo não foi na casa do Vasco e o Vasco bateu de frente, né? Eu achei interessante o jogo do Vasco contra o Palmeiras, perdeu de 1-0, né? Mas o goleiro do Vasco, ó, trabalhou bem, perdão. Vou falar do goleiro do Vasco já já. O Lucas Arcanjo, agora jogando em casa, ó, olha aqui também, ó, vem desempenhando ótimas pontuações, tanto fora como dentro de casa, e agora vai receber o Vasco, né? Grande chance aí de defesa do Lucas Arcanjo, né? Vamos olhar aqui o escala 10, os goleiros que cedem pontuação, os times que cedem pontuação para goleiros, ó. Olha aqui o quanto que o Vasco cede de pontuação para goleiro, o Cruzeiro também cede pontuação, né? O Ceará também cede, mas o Santos não conquista tanto. Tá vendo? Aqui tá o Atlético conquista, o Fluminense também cede pontuação. Ó, o Botafogo, o Fortaleza conquista, Fortaleza cede um pouquinho. Então o time que mais cede pontuação para goleiro é o Vasco da Gama, né? É o Vasco da Gama, por exemplo. Vamos lá. O Everton contra o Vasco, né? O Everton contra o Vasco fez 10,20, né? O Cássio contra o Vasco fez 11,50. E o Rossi do Flamengo fez 6,30. Então, olha como o Vasco cede pontuação para goleiros. Então, o goleiro do Vitória pode ser uma ótima opção para essa rodada, beleza? Mais que eu posso estar indicando para vocês. O Kaique França, né, contra um Cruzeiro, é, e ele vem pontuando, ó, 6,30, 6,30, 8,10. Vamos ver aqui no escala 10. E o Cruzeiro, aqui, ó, olha o quanto que o Cruzeiro cede pontuação para goleiro, tá vendo? Ó? O goleiro do Flamengo fez 15,40 agora nessa última rodada. O Léo Jardim fez 2,90. O goleiro do Bragantino fez 8,90. Então, o Cruzeiro é um time que cede pontuação, né? Para goleiro. E o Lucas Arcanjo, o Kaique França, pode ser uma boa opção para essa rodada. Custa baratinho, precisa de pouco para valorizar. O Sport precisa virar a chave, vai jogar em casa contra um time forte, um time que a cada rodada que passa, a cada jogo que faz, vem melhorando, né, o seu desempenho, o entrosamento, né, vem aparecendo. Né, então o Cruzeiro realmente começou a mostrar a cara para os seus adversários.
o Kaique França é uma boa opção para a rodada. Deixa eu ver aqui, mas quem eu posso estar indicando para vocês é o Gabriel Brazão, né? Contra o Ceará em casa. O Santos também é outra equipe que precisa virar a chave. E o Gabriel Brazão custa baratinho, né? E precisa de pouquinho. Talvez, deixa eu ver aqui o Santos. Ó, goleiros. Aqui, ó. O Ceará até cede pouquinho, um pouco de pontuação. Aqui, ó. Ó, o Lucas Arcanjo fez 8,60 contra o Santos. Olha aqui. 7,60 fez o Marcos Felipe, né? Então o Santos, né? O Gabriel Brazão pode ser uma opção. Pera aí, acho que eu falei besteira, calma aí. É exatamente isso aqui, ó. É isso mesmo, Lucas Arcanjo contra o Ceará, né? Ele fez 8,60 e o goleiro do Bahia contra o Ceará fez 7,60, né? Então o Gabriel Brazão pode sim ser uma opção interessante para esta rodada, beleza? Ó, eu tô entre o Gabriel Brazão, tô entre o Kaique França, né? E o Lucas Arcanjo, né? Mas eu vou, continuando na minha estratégia, eu vou de Gabriel Brazão, né? Contra o Ceará. Eu acho que o goleiro custa baratinho e precisa de pouquinho para valorizar. E as nossas cartoletas não tá lá essas coisas, beleza? Mas já sugeri várias opções de goleiros para vocês para essa rodada. Zagueiros para essa rodada. Gustavo Gomes, sem sombra de dúvida. O Palmeiras é um time que tem uma defesa muito forte, muito sólida. E o Gustavo Gomes, ó, fez 6,70 na última rodada, clássico, chance de possível SG, apesar de ser um clássico, o Palmeiras jogando em casa é um time muito chato de ser batido e leva poucos gols, tá? Então, tá com cara de ser talvez um 0-0 ou um 1-0 pro Palmeiras, etc. Mas enfim, Gustavo Gomes, ótima opção para a rodada. O Léo Pereira também custa 8,58, precisa de pouquinho para valorizar. O Flamengo jogando em casa é um time chato, né? Difícil de ser batido. E ele vem mantendo uma regularidade boa de pontuação, o Léo Pereira. Então, é uma ótima opção para rodada também o Léo Pereira. Assim como o Bruno Fux, né? Do Palmeiras também, ó, boa opção. Vamos ver aqui os zagueiros que cedem pontuação. Time que cede pontuação para zagueiro. Aqui, ó. O Vasco, né? É o time que mais cede pontuação. O Juventude também é o time que mais cede pontuação para o seu adversário. O time que mais conquista pontuação é o Grêmio, é o Fortaleza, enfim. Vamos lá. Vamos ao que interessa aqui, ó. Pera aí. Vamos voltar aqui. Falei do Bruno Fux, né? Pela defesa sólida que o Palmeiras tem. O Wagner Leonardo, né, um zagueiro que tem uma bola aérea muito boa. O Grêmio vem de vitória, né? E ele fez 9 pontos na última rodada. Na rodada anterior fez 5,90, né? Então, um zagueiro que tem 10 desarmes no campeonato e vem fazendo um desempenho interessante, né? O time do Grêmio não está nessas coisas, mas já conseguiu a sua vitória na última rodada. E o Wagner Leonardo, ó, pode ser uma opção interessante. Até porque vai enfrentar uma equipe que não faz tantos gols assim. Tá invicta? Tá, mas é uma equipe que vence de 1-0. Quer ver? Vamos botar aqui vamos clicar aqui no Globo.com mesmo, tá bom. Clicar aqui no GE. Tabela. Nacionais, Brasileirão. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidamente. Ó, rodada 7, Bragantino venceu de 1-0 em casa. Rodada 6, o Bragantino fez 2 gols, né, e tomou 1. Na rodada 5, o Bragantino venceu de 1-0. Rodada 4, o Bragantino venceu de 1-0. Rodada 3, 1-0. Rodada 2, fez 1 gol. Então é um time que vem até vencendo, mas faz poucos gols, né? Então é por isso que eu indico para vocês o Wagner Leonardo, que é um zagueiro que vai muito à frente e tem uma bola aérea muito boa. E fez 9 pontos na última rodada. Então pode ser um diferencial na rodada aí o Wagner Leonardo do Grêmio. Deixa eu ver aqui, mais que eu posso estar indicando para vocês, pelo menos por enquanto.
Ó, ó, o Jair, gosto muito desse jogador do Botafogo. O Jair, ó, ele conquista muita pontuação aqui, 6,20, 7 pontos, 7,30, né? Não negativou ainda, né? Muito pelo contrário. Tá tudo verdinho aqui a favor do Jair. E vai jogar em casa contra o Inter, né? Então pode ser uma opção grande, né? Uma opção interessante você escalar o Jair, até porque ele custa baratinho e precisa de pouquinho para valorizar. Vai enfrentar uma equipe difícil, uma equipe que dificulta a vida dos adversários, porém é o Botafogo, né? Apesar do momento ruim, o Botafogo jogando no seu campo é um time chato, um time enjoado. Então pode ser que o Jair se sobressaia aí, levando em consideração o fator campo, fator torcida, né? E levando em consideração do que o Botafogo precisa, que é de virar essa chave aí. Então, talvez o Jair entre bastante concentrado e conquiste as suas pontuações nesse duelo. O Gemerson também pode ser uma opção interessante, né, contra o Bragantino aqui, ó. Jogador que vem pontuando muito bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no escala 10, o Bragantino. Zagueiros, ó. O Bragantino aqui, ó. Razoavelmente cede e o Grêmio conquista, né? Conquista. Por isso a indicação de zagueiros da equipe do Grêmio. Aqui, ó. Vem pontuando muito bem a dupla de zagueiro do Grêmio, beleza? O Léo Ortiz do Mengão precisa de pouquinho para valorizar, né? 1,97 e vem conquistando pontos. Fez um investe na última rodada, perdeu o Flamengo contra o Cruzeiro fora de casa, porém em casa, ó, ele conquista pontuação. Jogou em casa, fez 6,50. Jogou em casa, fez 8,20, né? E é um jogador que já tem 5 desarmes, né? Jogador que sabe jogar, técnico, toca muito bem a bola. Então, o Léo Ortiz vai estar no meu time, inclusive. Por quê? Jogando em casa contra o Bahia, chances de um possível SG. O Flamengo é um time que dificulta muito a vida do adversário. E porque está muito baratinho e precisa de pouquinho para valorizar. Então, o Léo Ortiz vai estar no meu time, pelo menos por enquanto, beleza? Deixa eu ver aqui quem mais eu posso estar indicando para vocês. Léo Ortiz. Eu acho que, a princípio, ó, o Júnior Alonso contra um Fluminense talvez seja uma opção interessante. O Júnior Alonso também não está decepcionando, ó, 7,20, 3,7 e 5,70, né? É um zagueiro que custa baratinho, precisa de pouco, né, para valorizar. Deixa eu ver o Fluminense aqui, ó. O Fluminense é um time, ó, conquista pouquinho e cede pouquinho, né, o Fluminense, ó. Olha aqui, ó. Fez 7,60 aqui, né? Alexander Barbosa e o Jair. Aqui, ó, a dupla do zagueiro de Botafogo, ó, pontuou muito bem nesse duelo contra o Fluminense. Beleza? Falei do Gemerson, falei do Jair, né? Deixa eu ver aqui, Léo Ortiz, já marquei. Quero botar um zagueiro interessante. Eu vou colocar o Gemerson contra o Bragantino, que está pontuando bem. Pelo menos por enquanto. 6,26. Beleza? Vamos aqui agora a dupla de laterais. Temos muitas opções interessantes. Bernabé é um, que apesar de jogar fora de casa, também é um zagueiro interessante. Pontua alto, tá? Ele pontua muito bem e tem capacidade de pontuar bem mesmo fora de casa, beleza? Mas está custando muito caro. Foi o que eu falei, quem tem muita cartoleta, arrebenta. O Piquerez também, ó, tá jogando muita bola o Piquerez e tá pontuando muito bem. E só pontuações altas aqui, 13,20, 12 pontos. A última rodada fez 10,40 o Piquerez, né? Pontuou muito bem. Agora é um clássico contra o São Paulo. Chances grandes também de um possível SG, pelo que o Palmeiras mostra quando joga em casa. É, né? Um time que é muito defensivo, assim, tem uma defesa muito sólida e jogadores que sabem jogar bola. Por isso, essas conquistas aí de pontuações grandes. Piquerez. Juninho Capixaba também é outro que, fora ou dentro de casa, ele não quer nem saber, irmão. Fora ou dentro de casa, ele está pontuando muito bem. E na última rodada em casa, venceu de 1-0 e fez 10,43. Juninho Capixaba, muito potencial o Juninho Capixaba tem. Escobar, esse aqui sim, tá jogando de aqui. 6,70, o Santos perdeu na última rodada? Perdeu, né? Deixa eu ver aqui. Agora eu não me lembro. Rodada 7. Minha memória não tá boa, não. O Santos perdeu pro Grêmio, justamente pro Grêmio, né?
E mesmo o Santos, né, foi derrotado e o Escobar terminou com 6,70. Olha aqui. É um monstro do Cartola, o Escobar, até o momento. Tá custando 10,99, precisa de 6,47. O Wesley do Flamengo também é outro, que tem muito potencial e muita média básica. O Wesley, não preciso nem estar falando muito dele, né? Vai estar no meu time com certeza, o Wesley. Tem chance de possível SG aí do Flamengo. Giai também é outro que está comendo a bola, jogando demais o Giai, pontuando muito bem, né? Correndo por fora aí, né? Então, Piquerez e Giai, uma dupla top até o momento do Cartola, que está pontuando demais essa dupla de Giais e Piquerez, Piquerez e Giais. Agora jogando em casa contra o São Paulo, ó, eu acredito que vem outra mitada aí sim dessa dupla, hein? Alexandro do Flamengo também, ó, pode ser uma opção interessante para fugir um pouquinho dos mais escalados. Deixa eu ver aqui no escala 10, laterais que vem conquistando e vem cedendo aqui, ó. Laterais esquerda e laterais direita. Aqui, ó. Olha o quanto que cede o São Paulo, olha o quanto que cede o Vasco, olha o quanto que cede o Juventude. Olha o quanto que cede o Corinthians, olha o quanto que cede o Vasco, né? Vai enfrentar equipes que não vem conquistando assim pontuação, mas são equipes que cedem muito, tanto o Corinthians como o Vasco. O Fluminense também cede, o Juventude também cede, tá? E vai enfrentar um Fortaleza que conquista pontuação. Fortaleza jogando, olha aqui, ó. Fortaleza fez 6,25 aqui e 2 pontinhos aqui, né? Contra o Fluminense, jogadores jogaram contra o Fluminense, também isso aqui engana, né? Fez 15 pontinhos aqui. Aqui, ó. Olha o quanto que cede São Paulo, olha o quanto que cede. Quem joga por esse lado aqui, ó? Justamente ele, Piquerez. 10,40 fez aqui e 2,80 aqui. E do outro lado, cadê o outro lado? Aqui, ó. Olha o quanto que conquista jogando em casa o Giai. Olha aqui, ó. 12,50, 5 pontos, 7,70. Então vem pontuando muito bem o Giai. O Sport também conquista pontuação em casa. Olha o Vitória. Olha o Grêmio também, o ponto que conquista. Olha aqui, ó. Igor Serrote fez 11,30. Igor Serrote, 12,20, né? E João Pedro, 3,2. Vai enfrentar uma equipe que também não cede tanto assim, né? Cartoletas. Palmeiras, Sport conquista. Aqui, ó. Fortaleza também pode ser uma opção interessante. Atlético Mineiro também, né? 14,40 fez o Natanael aqui nesse jogo. Aqui ele fez 5 pontos o Saravia e Nathaniel fez 11,20. Então, ó, laterais do Atlético Mineiro também pode ser uma opção interessante para essa rodada. Laterais do Flamengo também pode ser uma opção interessante. Santos. Então tem muitas opções interessantes nessa rodada. Mas a minha dupla vai ser essa daqui. Eu não vou inventar tanto não. Aqui, ó. Vai ser o Escobar jogando em casa contra o Ceará e o Wesley do Flamengo. Beleza? Então essa é a minha dobra. Mas foi o que eu falei. Temos o Piquerez, temos o Juninho Capixaba, temos o Giai, temos muitas opções aí para vocês escolherem e colocar. Temos o Vitinho do Botafogo. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar aqui na escalação. Meio de campo. Arrascaeta já vai ter que estar, não tem como. O cara tá jogando muito o Arrascaeta. Aqui, ó, 12 pontos, 19,20, 18,80, 16,50, 11,80, 6 gols tem o Arrascaeta e 3 assistências. O que falar do Arrascaeta? Simplesmente é marcar ele no teu time, ponto final. Não tem muito o que falar. Matheus Pereira também, o que ele tem fazendo de média básica, 9,20. Ele tá fazendo gol sem fazer gol. A verdade é essa, né? Deu para entender? Ele tá fazendo pontuação de gol sem fazer gol, só com média básica, tá? E sem assistência aqui, ó, 0 assistência, 0 gol aqui, ó. Altíssimas pontuações fora e dentro de casa, o Matheus Pereira vem fazendo. Meias que conquistam e meias que cedem. Olha aqui, ó. O Cruzeiro 7 pontuação para meia, o Fluminense 7 pontuação para meia, o Juventude 7 pontuação para meia, volante. Tá vendo? Então, vamos ficar de olho aí, porque tem equipes interessantes que cedem pontuação para os seus adversários. O Atlético Mineiro conquista um pouquinho. Olha o tanto que o Flamengo conquista. Aqui, ó. 7, justamente. Quem é o culpado disso aqui? Arrascaeta.
Então vamos lá. Já marquei o Arrascaeta, o Alan Patrick também está jogando demais. Fora e dentro de casa, está pontuando muito bem, né? O Alan Patrick é um jogador muito perigoso. Gustavo Scarpa fez um golzinho na última rodada aí, fez 12,50 contra o Fluminense. Pode ser uma opção interessante. Mateuzinho contra o Vasco, né? O Vasco também está numa fase muito ruim e pode ser um diferencial, né? O Mateuzinho. Deixa eu ver aqui, ó. Mateuzinho. Aqui, ó. O Vasco conquista pouquinho, né? Pode ser uma opção interessante. O Mateuzinho do Vitória. Mais que importante. Richard Rios também vem pontuando muito bem. Rubens. São jogadores que têm média básica. Olha o Rubens. 11,70 fez o Rubens. 8,50. Então, meio que conquista a pontuação, né? O Rubens. Deixa eu ver o Cristaldo. Eu gosto do Cristaldo, mas o momento do Grêmio não é lá essas coisas. Mas daqui, ó. Ele tem um pouquinho de média básica, o Cristaldo, né? Só tá faltando o golzinho dele e a assistência. Mas que eu posso estar indicando para vocês. Iago Pikachu contra o Juventude em casa, ó, pode ser um baita diferencial, né? A gente não sabe como é que vai ser a escalação, mas pode ser um baita diferencial o Iago Pikachu. Fortaleza com meias. Olha aqui, ó, olha o tanto que o Juventude cede, ó. Olha aqui, ó. Gustavo Scarpa fez 12,50, Rubens fez 11,70. Aqui. 17,70 fez o Alan Patrick, 3,60, 13,20. Tá vendo? Então, o Juventude cede pontuação, né? E o Fortaleza conquista um pouquinho, né? Aqui o Fortaleza. Iago Pikachu 4,40, Bruninho 9,30, Kevin 3,10. Então, é uma equipe que cede, né? E o Fortaleza jogando em casa pode ser uma opção interessante, ó. Iago Pikachu pode sim ser uma opção interessante. É claro, precisamos saber de fato quem vai para jogo. Não é o momento de olhar aqui o Joga 10 News, né? Porque foi o que eu falei, tem muita equipe que está participando de outros campeonatos. O próprio Fortaleza hoje está jogando, participando de outro campeonato, acho que é Sul-Americano ou Libertadores, agora não me lembro, é uma ou outra. Aparentemente vai para jogo, né? Mas a gente precisa realmente acompanhar a Libertadores e a Sul-Americana para depois a gente ver o que a gente pode fazer aqui no time. Mas o Iago Pikachu, volta a dizer, é uma boa opção para a rodada, o Iago Pikachu, beleza? Cara, vou marcar ele aqui, ó. Vou marcar o Iago Pikachu, pelo menos por enquanto, tá? O Iago Pikachu. Arrascaeta tá no time, né? Alan Patrick, Gustavo Scarpa, Mateuzinho, pode ser uma opção interessante. O Gerson também do Flamengo, pode ser uma dobradinha do Flamengo, pode ser boa. Mas eu vou colocar o Mateuzinho aqui do Vitória, pelo menos por enquanto, tá? Ficou meio interessante. Lá na frente, Pedro Queixada vai ter que estar, né? Pô, tem um Memphis Depay como boa opção, tem um Hulk, né? O Hulk tá voltando, tem um Verratti que foi descansou, Yuri Alberto que meteu 3, inclusive ele estava no meu time lá do plano de sócio, né? Coloquei o Yuri Alberto, ele meteu 3 golaços, o Yuri Alberto, né? Caio Jorge está em ótima fase, esse rapaz, metendo gol todo jogo. Caio Jorge, ótima opção para a rodada. Bright White também decepcionou na última rodada, mas não deixa de ser uma boa opção, se bem que a zaga do Bragantino é uma zaga chata, né? Difícil de fazer gol na zaga do Bragantino. Igor Jesus também, boa opção, tem muita média básica o Igor Jesus. Aqui, ó, boas pontuações, ele tem 2 gols, né, e uma assistência, o Igor Jesus. 21 finalizações, então pode ser uma opção interessante o Igor Jesus. Christian Oliveira também é outra opção interessante para a rodada. Estevão do Palmeiras, né, que fez aí 6,10 com... Ele deu assistência para gol. Deu assistência para gol. Boa opção também para a rodada. Rony também fez gol, mas o gol dele foi cancelado. O VAR brecou o gol do Rony. Temos boas opções aqui para o ataque, né? Bruno Henrique do Flamengo pode ser uma boa opção também. O Janderson contra o Vasco pode ser uma boa opção. Diferencial, né? Pode ser uma opção diferente. Mas vamos lá. Por enquanto, eu vou de Pedro, né? Do Flamengo. Temos o Hulk aí contra o Fluminense, pode ser uma boa opção.
Temos o Caio Jorge, pelo bom momento que vem vivendo, o Caio Jorge, né? Já tem aí 4 gols no campeonato e uma assistência. Caio Jorge contra o Sport. Tem o Ferreirinha, o Estevão, Rony. Tem boas opções aqui. O que eu posso colocar aqui nesse time? Vamos ler o escala 10? Atacante. Olha aqui, ó, o quanto que cede para atacante, o Internacional, né? Corinthians, aqui, ó, 3,70 Memphis, 24 pontos e o Yuri. Aqui na rodada 2, 6,10 o Gilberto, 4,50 o Enio. 14,90 Cristian Oliveira, 4,50 Aravena. Então, ó, o Inter vem, cede um pouquinho de pontuação, cede bem, né? O Inter. O Corinthians também cede pontuação, São Paulo também cede pontuação, né? O time que mais conquista jogando, ó, o Palmeiras, o Grêmio. Então vamos fazer o seguinte, por enquanto, pelo menos, eu vou marcar aqui o atacante. Cadê? Do Igor Jesus. Vou botar o Igor Jesus aqui. Pode ser o Estevão também, é uma boa opção para a rodada. Facundo Torres também pode ser uma boa opção para a rodada. Eu vou botar o Estevão. E meu capitão vai ser o Arrascaeta, né, gente? Deixa eu ver se minhas cartoletas permitem. Aqui, permite. Pô. Felipe Luiz pode ser uma boa opção para capitão. Felipe Luiz vai ser meu capitão, pelo menos por enquanto, beleza? Banco de luxo, rapidamente. Temos aí o Facundo Torres, o Rony. Temos aí o Eduardo Sacha, Pedro Raul, Eric Pulga, Arthur, Tiquinho do Santos. Precisa virar essa chave o Santos. Vou botar o Tiquinho aqui, pelo menos por enquanto. Vou marcar o Tiquinho. Meia. Quem eu posso marcar aqui nesse meio de campo? Edenilson e a... Deixa eu ver quem eu posso estar marcando aqui nesse meio de campo. Marco Antônio, Azevedo. Vou botar aqui o Felipe Anderson do Palmeiras. Pelo menos por enquanto. Zagueiros. Eita, rapaz. Vou botar Zé Marco, Lucas Halter. Jesus na causa, hein? Vou botar o Igor Rabelo, pelo menos por enquanto. Laterais. Giai, Alexandre. Já lateral tem um montão. Vou botar o Giai do Palmeiras. Falei muito dele aqui no vídeo. E o goleiro, pelo menos por enquanto, vou deixar aqui o Gustavo de Juventude. E depois a gente com calma faz aí o esquema do anti-negativo, né? Para não perder pontuação. Meu capitão Arrascaeta, beleza? E meu time ficou assim, ó. Gabriel Brazão no gol. Escobar e Wesley nas laterais. Léo Ortiz e Gemerson do Grêmio. Lá no meio de campo, Arrascaeta com a faixa de capitão. Iago Pikachu e Mateuzinho. O ataque, Pedro, Igor Jesus e Estevão. Beleza? Esse time custou 133,83 de cartoletas. E o time tá aí, ó, liberado para vocês já terem uma noção de como eu estou pensando em escalar esse time para a rodada 8. Não é o time final. A gente tem que aguardar aí a semana, né? Libertadores, Sul-Americana, muitos jogos ainda acontecendo. Não sabemos quem vai para jogo, quem vai ser poupado, etc. É muita informação que a gente precisa para finalizar o time com chave de ouro. Mas, por enquanto, a minha ideia é essa, valeu? Então, ó, tamo junto, forte abraço, boa sorte para todos. Talvez eu volte com um novo vídeo aqui na próxima quinta-feira. Valeu? Tamo junto, é nóis. Boa sorte na rodada. Fui!